Depois de dar uma pausa na história de José para contar o ocorrido entre Judá e Tamar, voltemos novamente nossa atenção a José, no momento em que o mesmo chega no Egito. Assim que chegaram, os mercadores sem demora trataram de colocar José em exposição, a fim de vendê-lo como escravo. Um homem por nome Potifar, comandante da guarda real do faraó, foi aquele que comprou os direitos do jovem escravo e seus serviços. Na providência de Deus, essa triste viagem rumo à escravidão foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a José. Apesar de José não compreender o que estava acontecendo, Deus, contudo, estava utilizando essa situação para conduzir José a um magnífico futuro. Afinal, se não fosse nesses termos, de que outra maneira José iria parar no Egito? Já na casa de Potifar, José se mostrou esperto e um dedicado escravo. Com isso, José foi ganhando pouco a pouco o respeito e a confiança de seu dono. Com o passar do tempo, viu Potifar que Deus era com José, fazendo-o prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Então decidiu Potifar promovê-lo a supervisor, com responsabilidade sobre todas as questões domésticas. José era um jovem bonito e de boa estatura, o que não passou despercebido à mulher de Potifar. Ela tentou seduzi-lo várias vezes a transgredir a lei de Deus. Porém, José resistia dizendo: "Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?" Gênesis capítulo 39, verso 9. A cada recusa de José, deixava ela cada vez mais furiosa. Sendo ela muito bela e atraente, não aceitava a ideia que havia um homem que a recusasse. Em um certo dia, porém, aproveitando a ausência dos demais criados, a mulher de Potifar agarrou a José pela capa, dizendo: "Vamos, deite-se comigo." Gênesis capítulo 39, verso 12. Mas José não tinha dúvida de seu caráter. Sem hesitar, fugiu deixando sua capa nas mãos dela. Ela então, cheia de ódio e furiosa, chamou os empregados e acusou falsamente de que ele teria intenções imorais para com ela. Quando ela contou isso ao marido, estranhamente o jovem hebreu não foi de pronto executado pela alegada investida, já que todo aquele que praticava tal ato era sentenciado à morte. Em vez disso, José simplesmente foi encarcerado na prisão real. Com essa atitude de Potifar, é possível entender que ele não acreditou 100% na história da sua esposa. Mesmo assim, o levou para a prisão, pois não tinha nada que provasse contra a história de sua mulher. Quando preso, José foi tratado com grande severidade pelos carcereiros. A respeito dele disse o salmista: "Mas enviou um homem diante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço." Salmo 105, verso 17 a 19. Por ter decidido ser fiel, não importando o que viesse a acontecer, Deus era com José, e estendendo sobre ele a sua benignidade, José encontrou graça diante dos olhos do carcereiro. Na prisão, Deus mais uma vez intervém. O capitão da guarda, por causa da conduta exemplar de José, deu-lhe um cargo de confiança sobre os outros presos, inclusive acima de 2 de considerável importância, lançados posteriormente na prisão, a dizer, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E aconteceu que em certo dia, quando fazia José sua ronda costumeira, notou que ambos tinham impressão muito preocupada em seus rostos.
Eles disseram que estavam preocupados porque haviam tido um sonho e não conseguiam entender o seu significado. Depois de atribuir a interpretação a Deus, José fez saber a eles o significado de seus sonhos. Em seguida disse ao copeiro: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Gênesis capítulo 40, verso 12 e 13. Em seguida, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele depois que estivesse na corte. Deveria ele pedir ao faraó que o libertasse do cárcere, já que nada tinha feito para merecer estar naquele lugar. Quanto ao chefe dos padeiros, José disse a ele que em 3 dias ele seria condenado à morte por ordem do rei. E assim aconteceu. No 3º dia, que era aniversário do nascimento do faraó, deu este um banquete a todos seus servos, e no meio deste reabitou o copeiro-chefe. Mas ao padeiro-chefe enforcou-o, assim como José havia interpretado. De volta à sua antiga posição, o chefe dos copeiros somente veio se lembrar de José 2 anos mais tarde, quando o monarca egípcio se viu atormentado por 2 sonhos estranhos. Que sonhos foram esses, e a sua interpretação é o que veremos na nossa próxima lição. Que Deus os abençoe e até a próxima.